Ela sempre foi perversa e cruel. Ela foi a primeira mulher a pegar uma sentença de prisão perpétua sem direito a condicional na Austrália. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Catherine Knight, não sei se é assim que se pronuncia, nasceu no interior da Austrália, numa cidadezinha rural, em outubro de 1955. Catherine é a filha do segundo casamento da mãe, totalizando 8 irmãos. Todos moravam com a mãe de Catherine. Catherine tinha uma irmã gêmea, e como ela era muito tímida, essa irmã era a única pessoa que ela tinha para se relacionar. Na escola ela tinha muita dificuldade em fazer amizades. Ela andava sempre sozinha. Mas ao mesmo tempo que ela era tímida e tinha dificuldade em fazer amizades com os colegas, ela era má para alguns deles. Aqueles colegas que ela percebia que eram mais frágeis, ela fazia bullying, ou seja, ela maltratava as crianças. Então ela ficava sozinha, porque além de ser tímida, as pessoas não gostavam dela, porque ela era malvada. Em casa, a Catherine não tinha muito amor da mãe. Na verdade, não tinha amor nenhum. A mãe era muito fria e batia nos filhos com frequência. E o pai era alcoólatra e batia na mãe com frequência também. Ou seja, a família era totalmente desestruturada. Na verdade, o que a mãe da Catherine fazia era devolver para os filhos o que acontecia com ela. Toda aquela tristeza, sofrimento e angústia. A mãe de Catherine contava para ela o que ela sofria nas mãos do marido. E ela dizia que homens eram maus, homens não prestavam e que ela odiava os homens. Catherine ouvia isso diariamente, quando ela tinha em torno de 4, 5 anos de idade. Claro que ela acreditou na mãe e ela pensava que todos os homens eram maus e ela sentia a mesma coisa que a mãe dela. Os nossos filhos são o nosso espelho. Passou alguns anos e a família se muda de cidade. Catherine contou que nesse novo endereço que eles se mudaram, ela sofria abuso dos familiares. Nessa época, ela tinha menos de 10 anos de idade. Não sei quais os familiares que abusavam dela, não ficou claro e eu não achei nenhuma fonte que explicasse essa parte. Tudo isso fez com que Catherine ficasse sem empatia, sem emoção. Ela se tornou uma pessoa fria e apática. Se tornou uma pessoa de gelo, sem vida por dentro. Eu quero deixar claro que tem muitas pessoas que têm famílias horríveis, passam por isso também e não são pessoas más. Quando Catherine faz 15 anos, ela abandona a escola, mesmo sem saber ler e escrever direito. Ela saiu da escola porque ela queria trabalhar num abatedouro. A economia daquela região era a pecuária, então o que mais tinha nas redondezas era abatedouros. Com 16 anos, Catherine estava mais violenta com todo mundo, ela piorou, mas ela conseguiu um emprego no abatedouro. A função dela era separar as vísceras dos animais, mas como ela era extremamente competente e trabalhava muito bem, logo ela foi promovida para desossar os animais. Catherine amava o seu trabalho e ela fazia com excelência. Ela era tão competente e ela chamava tanta atenção do chefe dela que ela ganhou um faqueiro especial para o ofício dela. Quando ela ia para casa, ela levava o faqueiro junto. Ela colocava do lado da cama para dormir olhando para o faqueiro. Ela dizia que caso fosse preciso, ela teria as facas do lado. Ela sempre teve uma mente perversa. Ela só pensava o mal. Nesse meio tempo, ela começou um relacionamento com um colega de trabalho que se chamava David. E logo os dois ficaram conhecidos na cidade, porque eles bebiam muito e brigavam muito. Já desde o começo do relacionamento foi assim. Não era um relacionamento sadio e normal. Mas mesmo assim, mesmo com esse relacionamento abusivo e estranho, David pede Catherine em casamento. E em 1974, eles se casam. Ela tinha 19 anos de idade. No primeiro dia de casamento, o marido acorda com a esposa em cima dele, tentando estrangulá-lo. Tudo isso porque eles tiveram 3 vezes relações e eles deveriam ter 5 vezes. Foi o que ela disse para o marido, motivo pelo qual ela estava tentando estrangular ele. Porque a mãe dela explicou quando ela era bem criança que quando a gente casa tem que ter 5 relacionamentos. Você sabe o que eu estou dizendo?
na lua de mel. E eles tiveram só 3. Era pouco, tinha que ter mais 2. David não levou a sério o que aconteceu, fez de conta que não aconteceu nada e o casamento continua. A irmã de David visitava eles com frequência. Ela gostava muito da Catherine, achava ela muito legal e muito carinhosa. Mas a mãe de David sempre soube que tinha algo errado com ela. E Catherine segue sua vida normalmente, ficando cada dia mais violenta e mais furiosa. Ela mandava em tudo. Ela mandava na casa, ela mandava no marido, ela que decidia, ela que era a chefe. E ela mudava o temperamento de repente. Numa hora ela estava super bem, carinhosa, parecia uma pessoa normal, e do nada ela se transformava e ficava extremamente violenta e perigosa. E David, o marido, em vez de pedir o divórcio, ele ainda avisava a família que quando a Catherine estivesse assim, que eles fizessem que não visse e que não dessem bola, porque senão ela poderia ficar mais braba. O tempo passa mais um pouco e com 20 anos, Catherine fica grávida. Em seguida que Catherine fica grávida, ela desconfia que o marido está traindo ela. E realmente, David estava. Depois de que tudo aconteceu, depois de muito tempo, David contou que traía ela porque ele casou muito cedo, muito jovem. Ele não tinha aproveitado a vida. Bela desculpa, ele tinha que ter se divorciado quando ela começou a tentar matar ele. Em 1976, nasce a primeira filha do casal. Mas nada mudou no casamento. Catherine continuava atacando o marido. Ela atacava o marido com as mãos e com objetos cortantes. Em um momento do casamento, que David não aguentava mais e fugiu com um amante para outra cidade. Catherine fica furiosa e tomada pelo ódio. E de repente, ela desconta na filha recém-nascida. Pessoas viram Catherine balançando o carrinho de bebê da filha com ela dentro, com extrema violência. Essas pessoas chamaram a polícia. A polícia chega e viu que tinha alguma coisa errada com Catherine. Eles levam ela até um hospital psiquiátrico e internam ela. Ela fica lá, ela fica sendo medicada e depois de algumas semanas ela tem alta. David ainda não tinha voltado. Ele continuava em outra cidade com o amante dele. Novamente, Catherine pega o carrinho de bebê com a filha dentro, coloca no meio dos trilhos do trem e sai correndo. Um homem que estava no local conseguiu tirar o carrinho às pressas, porque logo em seguida o trem passou. Chamam a polícia, acham Catherine e novamente ela é internada no hospital psiquiátrico. E ela tem alta no mesmo dia. Ninguém fez nada, ninguém prendeu ela. A primeira vez ela já tinha que ter sido presa quando ela tentou estrangular o marido, mas ele não contou para ninguém. Ninguém contava nada para ninguém. E quando ela fazia alguma coisa grave e chamavam a polícia internava ela no hospital, em vez de prender. Prendia na cadeia, colocar no presídio. Um belo dia em casa, Catherine corre na vizinha, bate na porta e pede ajuda para levar a filha, que estava passando mal, correndo para o hospital. A vizinha, junto com a filha adolescente, pegam o carro e correm para a casa de Catherine. A vizinha fica esperando no carro, a filha desce para ajudar a Catherine a pegar o nenê e Catherine recebe a filha da vizinha com uma faca e tenta atacar ela. Ela conseguiu acertar de leve o rosto dessa adolescente. Ela pega a adolescente, filha da vizinha, faz de refém e começa a gritar para todos que só soltaria se levassem ela até a casa da sogra, casa da mãe do David. Os vizinhos entram na casa e fazem o que Catherine pediu. Levam ela até a casa da sogra. Só não sei porque os vizinhos não imobilizaram ela, não tiraram a faca e não chamaram a polícia. Não consigo entender. Filho de um dos vizinhos que estavam no carro, levando Catherine à casa da mãe de David, tinha asma e começa a passar mal. A mãe dele pede para Catherine que eles tinham que parar o carro. Ela ia deixar ele num posto de gasolina para ele voltar para casa. Realmente ele estava passando muito mal. Esse jovem para no posto de gasolina e claro que liga para a polícia imediatamente. A polícia consegue alcançar o carro onde Catherine estava com outras pessoas e pega ela e leva para o hospital psiquiátrico. De novo, eles não prenderam ela, eles internaram ela pela terceira vez. David e a mãe dele souberam que ela tinha sido internada e os dois resolvem visitá-la no hospital. Os dois chegaram lá e eles deram alta para Catherine, mas com a condição que David e a mãe dele ficassem com a responsabilidade de cuidar dela. Os três saem do hospital psiquiátrico e vão para a casa da mãe de Catherine,
pegar a filha que estava com ela. Chegando lá, não muito diferente da filha, a mãe de Catherine ataca David. Ele estava dentro do carro e ela bate na cabeça dele com violência. Catherine, como uma pessoa boa que é, ataca a própria mãe para defender o marido. Aí David ficou extremamente comovido que a esposa defendeu ele. E eles reatam o casamento. Agora, com uma nova vida, com um casamento reatado, eles se mudam para uma casa nova. David consegue um emprego de motorista de caminhão e Catherine volta a trabalhar no abatedouro. Como eu disse para vocês, todas as cidades, ou quase todas as cidades da redondeza, tinham abatedouros. Quando Catherine faz 21 anos, David faz uma festa surpresa para a esposa. Nesse dia, ela ficou grudada no marido, fazendo muito carinho nele, extremamente feliz, uma pessoa extremamente dócil, educada e agradável. Mas como eu disse para vocês, o temperamento dela mudava de repente. O casamento era a mesma coisa, violento. Um certo dia, a irmã de David viu Catherine colocar a filha para tomar banho com a água extremamente quente, queimava o corpo. Ela ouviu a criança chorando e foi no banheiro. Ela ficou chocada com o que ela viu. A criança estava chorando, finada, sem parar, com o corpo queimando na água quente. A irmã de David conta para a mãe e a mãe conta para David. A resposta dele foi a seguinte: não falem nada, não mexam com ela. Isso pode deixar ela muito furiosa. Ele não tomou nenhuma atitude. Em 79, Catherine arranja um amante. David soube, Catherine se desculpou e David deu uma chance para ela. O casamento continuou. Era realmente uma relação doentia entre os dois. Chegou ao ponto de Catherine bater na cabeça do David com uma panela com tanta força que quebrou o crânio dele. David corre para o vizinho, pede ajuda e é levado para o hospital. E ele sobrevive sem sequelas. E David sai do hospital e volta para casa. Quando ele chega em casa, ele vê que a esposa pegou todas as roupas, sapatos, objetos, absolutamente tudo que pertencia a David e colocou fogo. Ele só tinha a roupa do corpo. Mesmo assim, ele continuou casado com ela. Belo dia, depois que tudo voltou ao normal, como sempre, David chega do trabalho e não tinha nada em casa. Não tinha móveis, não tinha nada. Catherine havia pego todas as roupas, os móveis e as duas filhas. Catherine já tinha outra filha com David, agora eram duas. Muda para outra cidade sem dar satisfação, sem dizer nada para o marido. Como Catherine tinha experiência em abatedouro e o que mais tinha era empresas desse ramo na região, ela conseguiu um emprego facilmente. Mas teve um dia que Catherine cortou a mão. Ela machucou e não pôde mais trabalhar. Ela se aposentou e ela vivia da ajuda do governo. David, quando viu que a esposa não estava em casa e tinha sumido, ele não foi atrás dela. Pouco tempo depois, Catherine arranja um namorado. Eles começam um relacionamento e ele era bêbado, igual o pai dela. O relacionamento era igual o que ela tinha com David, abusivo e violento. Esse novo relacionamento começou em 1986. A relação dos dois vai ficando mais séria e esse novo namorado se muda para a casa dela, levando o cachorro. Catherine fazia a mesma coisa com o novo marido. Um belo dia, o novo marido de Catherine chega atrasado do trabalho. Ela fica furiosa, pega uma faca e passa no pescoço do cachorro. Perde a vida na hora. E agora vocês acreditem que esse segundo marido não deixou ela, ele continuou casado. Em 1988, eles tiveram uma filha. Agora Catherine é mãe de 3 meninas. Por conta disso, o marido resolve comprar uma casa maior, porque a família tinha aumentado. Se eu não me engano, pela fonte que eu li, esse marido também se chamava David. Talvez mude alguma letra, mas pelo que eu entendi, é quase o mesmo nome. Nada mudou. Tudo continuou igual, mesmo com uma nova casa. Catherine não passava necessidade, estava tudo bem. Tinha 3 filhas lindas e ela não mudava. Ela continuava com a mesma violência. Por causa disso, o segundo marido foge de casa e não dá satisfação. Catherine não estava nem aí e começou um relacionamento com outro homem. Logo em seguida, Catherine fica grávida de novo, esse novo namorado. Dessa vez nasce um menino. E tudo continua dentro da normalidade. Catherine bate no marido, ameaça ele e ele também bate nela. Alguns anos depois,
Catherine foge e deixa o marido e os filhos, sem dar nenhuma explicação. Logo que ela foge de casa, ela arruma outro namorado. É o quarto relacionamento. O nome dele era John Price. Eles se conheceram em 1993. Eles tinham a mesma idade, 36 anos. John era casado e tinha 3 filhos. E ele também bebia. Ele deixa a esposa para ficar com Catherine. No começo até que estava tudo bem, mas rapidinho Catherine começa a bater nele. Os filhos de John viam as marcas dos objetos cortantes que Catherine usava para atacar ele. Tinha marcas cicatrizadas por todo o corpo. Eles moravam na casa de John e ele começou a pensar em terminar o casamento. Só que Catherine ficou sabendo disso. Ela descobriu também que John tinha feito um testamento que deixava tudo para a ex-esposa e para os filhos dele. Então ela chama o marido e diz para ele pagar $10.000 para ela sair da vida dele. John não aceita e não paga nada. John também não era nenhum santo. Para se vingar, Catherine filma uns objetos que John tinha furtado do trabalho. E ela mostra essas filmagens para o chefe dele. John Price é demitido aos 43 anos. Mesmo John tendo pensado em terminar o relacionamento, mesmo acontecendo isso das filmagens, ele não se separa de Catherine. Eles continuam o casamento como se não houvesse amanhã. O passatempo de Catherine agora era ver filmes de terror, que ela tinha paixão, e colecionar objetos estranhos, como crânios, machados, cabeças de animais, facas. Ela colocava nas paredes, no teto. Em 1999, com 44 anos, Catherine ainda estava casada com John. Ainda batia nele. Teve um domingo que houve uma briga bem séria entre os dois, e na segunda-feira John conta para os colegas de trabalho, mostra as marcas pelo corpo e diz que vai ir até a polícia pedir uma medida protetiva. Terça-feira ele vai até o chefe dele, nesse novo emprego que ele estava, para informar que ele ia ter que se ausentar, e contou toda a história. Os colegas de trabalho e o chefe de John disseram para ele esperar um pouco, porque ela poderia ficar muito brava, e aconselharam ele a não voltar para casa. Ele ficou muito preocupado com os filhos dele, que moravam junto, porque Catherine era muito violenta e ele temia que ela pudesse fazer alguma coisa com as crianças. Então John Price volta para casa. Mas ele não sabia que a esposa estava armando uma emboscada para ele. Catherine gravou um vídeo em casa, filmando os filhos, a rotina, para mostrar para todo mundo que eles tinham uma vida feliz e com muito amor. Esse vídeo não foi gravado à toa. Ela tinha alguma intenção por trás. Esse dia que John volta para casa, Catherine toma banho, coloca o pijama e vai dormir. Logo em seguida, John também vai. Meio da noite, John acorda com a esposa em cima dele, atacando com uma faca, mesma que ela usava no abatedouro, e tenta fugir, mas infelizmente não deu tempo. Ela deu 37 golpes nele. Ela deixa o marido ali, pega o cartão dele, sai e saca dinheiro. Ela fez com o corpo dele a mesma coisa que ela fazia no trabalho. Primeiro ela tirou a pele e depois desossou. Depois ela pegou alguns pedaços, cortou em pequenos pedacinhos e fez com batata e repolho. Serviu para os filhos. Com a cabeça ela fez uma sopa. Colegas de John, como sabiam que ele estava passando por problemas graves, viram que ele não foi para o trabalho de manhã e foram até a casa dele. Até o chefe dele estranhou e também foi. A vizinha, que sabia que era um casamento tóxico e com extrema violência, viu o carro de John na garagem. Essa vizinha também estranhou. Todos esses que bateram na porta de John não receberam resposta. Ninguém atendeu. E o xerife local bate na porta. Também não obteve resposta. Dessa forma, o xerife abre a porta e entra na casa. De repente, toda a vizinhança estava na frente da casa de John e Catherine. Quando o xerife entrou, tudo estava lá. Ela não escondeu nada e viu na hora o que tinha acontecido. Ele viu também que Catherine estava desmaiada no chão, porque ela tomou bastante medicamento. Ela foi levada às pressas para o hospital para se desintoxicar. Quando Catherine serviu esse prato para os filhos, ela escreveu um bilhete para cada um. Num desses bilhetes dizia que se John não ficasse com ela, não ficaria com ninguém. Quando ela já está consciente, ela é interrogada pela polícia. Ela diz que não lembra nada,
que não sabe o que aconteceu. Como a polícia tinha as provas, porque eles chegaram na casa e viram tudo, Catherine, além de dizer que não lembrava de nada, ela tentou provar que tinha uma doença mental, que ela não tinha consciência das coisas, delirava e não sabia o que fazia. Até o irmão de Catherine depôs contra ela no tribunal. Foi provado por laudos psiquiátricos que Catherine estava lúcida, que ela sabia o que fazia, que ela tinha ideia total e real do que aconteceu e não tinha transtorno mental algum. O laudo dizia que ela tinha transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade, a pessoa não delira, diferente do transtorno mental. O laudo dizia que ela era psicopata último grau. Não sente empatia, não sente remorso, não sente arrependimento e não ama nem os próprios filhos. E em 18 de outubro de 2001, Catherine foi condenada à prisão perpétua sem direito a condicional. Catherine ficou conhecida no mundo inteiro e chamam ela de canibal australiana. Pelas fontes que eu li, ela ainda está viva e presa. Ela vai ficar presa para sempre. Psicopatas como ela não têm cura. Eles nascem assim, vivem assim e morrem assim. Não esquece de te inscrever no canal, deixa um comentário para mim porque é muito importante. Se quiser, deixa um like também e até o próximo vídeo.